utiliza-se o termo demônio. Na verdade, demônio é um ser mitológico. Se você procurar em grego o sentido, né, a etimologia da palavra demônio, você vai ver que demônio é o quê? É um gênio do bem ou do mal. É daimon, na verdade, é um gênio do bem e do mal. Se trata do quê? De um espírito. Aliás, o Sócrates, que foi antecessor de Jesus, que é um grande filósofo que nada escreveu, mas que inclusive é um precursor da doutrina espírita, ele, Platão como seu discípulo, eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na reencarnação. E Sócrates dizia que tinha o seu próprio daimon, que seria o quê? O seu mentor espiritual, o seu guia espiritual, esse gênio, ou seja, esse espírito que fazia o intercâmbio com a espiritualidade. Então, a função do mediador, né, a função de mediar a relação entre o encarnado, né, o encarnado e os desencarnados, ou seja, mas a parte superior, seria esse mentor. Então, certas religiões que se dizem cristãs dizem que o demônio seria o quê? Um anjo que desobedeceu a Deus e que Deus, para castigar esse anjo, o mandou para o inferno. Vamos raciocinar, né? Nós dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina que é importante usarmos a razão e o bom senso. Primeiro, Deus é Pai. E se é Pai, Ele é amor. Ele não vai simplesmente pegar um filho seu porque cometeu um erro e o enviar para toda a eternidade para o inferno. Então, aí já há um equívoco. Segundo, eles falam que é um anjo que desobedeceu a Deus. Bom, se ele chegou na condição de anjo, ele não pode retroceder. Então, trata-se do quê? Trata-se de um espírito ignorante, que o seu coração ainda não foi tocado pelo amor. Então, os apóstolos, quando perguntam a Jesus como ele pôde fazer aquilo, como ele pôde afastar o espírito, Jesus logo de cara disse: vocês não conseguiram fazer isso por conta da vossa incredulidade, porque faltou aos discípulos a fé. Mesmo pequena, por menor que seja, porque o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe. Por menor que a fé possa ser, ela de fato opera maravilhas. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que nós devemos ter uma fé raciocinada, uma fé da razão, do bom senso, e não aquela fé cega, como existem nas outras religiões. Porque se você perguntar para determinada pessoa alguma coisa e ela não sabe responder, ela não vai buscar entender, ela simplesmente aceita. Se você pergunta para uma pessoa por que as pessoas são batizadas nas igrejas, elas dizem, olha, é para se livrar do pecado. Mas que pecado? O pecado original, mas o que eu tenho a ver com o pecado original? Se Adão e Eva tivessem existido, que sabemos que é uma simbologia, eu não posso pagar pelo erro dos outros. E outra, uma criança, um bebê, quando ele é batizado, que erro ele tem, que pecado ele tem para ser batizado. Então, nós sabemos que o que é mais importante, de fato, é a nossa transformação. É aquilo que eu disse, deixar o homem velho para nos transformarmos em homens novos, ou seja, uma nova atitude, um novo comportamento, a conquista das virtudes. Mesmo alguns homens de ciência não querendo ser associados à religião, porque a ciência, na verdade, e a religião, elas precisam andar lado a lado. Não se pode, né, como eu disse, ter essa fé cega, acreditar como muitos acreditam, que a pessoa morre, o espírito adormece, porém, no final dos tempos, Jesus vai voltar e ressuscitar todos os corpos, inclusive aqueles que já viraram pó. A ciência diz que isso é impossível. Aliás, quando uma pessoa de fato morre, ou seja, o corpo morre, porque nós sabemos que o espírito é imortal, mas quando a morte cerebral, não é possível que uma pessoa de fato possa voltar àquele corpo. Se foi diagnosticada uma morte cerebral, não tem como voltar.